Olá a todos! Você já se perguntou quais são as maiores construções mencionadas na Bíblia que deixam os cientistas sem palavras? Estruturas colossais, erguidas com tecnologia aparentemente impossível para as suas épocas, que desafiam nossa compreensão moderna e nos transportam para um passado remoto, repleto de mistérios e grandiosidade. Neste vídeo, vamos juntos explorar essas maravilhas antigas, buscando desvendar seus segredos e entender como elas moldaram a história e a fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Das planícies da Mesopotâmia às colinas de Jerusalém, prepare-se para uma jornada fascinante por um mundo onde a fé moveu montanhas, literalmente. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e embarque nesta aventura épica conosco. Você já se perguntou quais são as maiores construções mencionadas na Bíblia que deixam os cientistas sem palavras? Hoje, vamos explorar essas maravilhas antigas que desafiam a compreensão moderna. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Nossa primeira parada nos leva às planícies da antiga Mesopotâmia, onde uma estrutura colossal um dia desafiou os céus, a Torre de Babel. Descrita no livro de Gênesis, a torre representa a ambição humana de alcançar o divino, um monumento à arrogância que acabou por se transformar em símbolo da desunião. Imagine a cena: tijolos de barro cozido se erguendo cada vez mais alto, desafiando a gravidade e o senso comum da época. Os construtores, unidos por um objetivo comum, trabalhavam incansavelmente, utilizando técnicas que, para nós, permanecem um mistério. Como ergueram tais estruturas com as ferramentas rudimentares disponíveis na época? A resposta, meus amigos, se perde nas brumas do tempo. A localização exata da Torre de Babel permanece um enigma, um quebra-cabeças arqueológico que intriga estudiosos há séculos. Alguns acreditam que suas ruínas jazem sob as areias do Iraque, enquanto outros especulam que a torre nunca passou de uma alegoria, uma metáfora para a arrogância humana. Seja qual for a verdade, a história da Torre de Babel continua a nos fascinar. Ela nos lembra que a ambição desmedida pode levar à ruína e que a comunicação é a base de qualquer grande projeto. Afinal, foi a confusão de línguas, o colapso na comunicação, que marcou o fim da Torre de Babel e dispersou os povos pela terra. Nossa jornada nos leva agora a Jerusalém, palco de um dos edifícios mais grandiosos e enigmáticos da antiguidade, o Templo de Salomão. Erguido pelo rei Salomão no século X a.C., o templo representava o auge da arquitetura e da fé israelita, um farol de esplendor e sabedoria que atraía peregrinos de todos os cantos do mundo conhecido. Imagine, se puder, a imponência da estrutura. Paredes revestidas de ouro puro, brilhando sob o sol da Judéia, cedro do Líbano perfumando o ar com seu aroma inebriante, e pedras colossais, encaixadas com perfeição milimétrica, desafiando a passagem do tempo. O Templo de Salomão não era apenas um local de culto, mas um símbolo do poderio e da sofisticação do reino de Israel. Em seu interior, a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai, representava o elo entre Deus e seu povo. Era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, para pedir perdão pelos pecados do povo. A construção do Templo de Salomão, um projeto colossal para a época, mobilizou milhares de trabalhadores e artesãos durante 7 longos anos. Pedreiros, carpinteiros, ourives, todos dedicaram seu talento e expertise para criar um monumento digno da glória de Deus. Mas o Templo de Salomão não era apenas uma obra de engenharia e arte, era, acima de tudo, um símbolo de fé e unidade. Capítulo 3. A Arca de Noé. Um porto seguro no dilúvio. Preparem-se para uma viagem no tempo até os primórdios da humanidade, quando a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Nesta era de gigantes e eventos cataclísmicos,
A Arca de Noé se destaca como um símbolo de esperança em meio ao caos. Imagine a cena: chuvas torrenciais caindo do céu, inundando a terra e engolfando tudo em seu caminho. Montanhas se transformam em ilhas, e a fúria da natureza parece não ter fim. Em meio a esse cenário apocalíptico, a Arca de Noé flutua sobre as águas embravecidas, um farol de esperança. As dimensões da arca, descritas no livro de Gênesis, são impressionantes, uma verdadeira façanha de engenharia para a época. Mas como Noé teria construído uma embarcação tão colossal, capaz de abrigar 2 exemplares de cada criatura viva? A resposta reside na fé inabalável de Noé em Deus e em sua determinação em cumprir a missão. Seguindo as instruções divinas, Noé e sua família trabalharam incansavelmente durante anos. E então, o dia chegou. As comportas do céu se abriram, e o dilúvio começou. Enquanto a tempestade rugia, Noé, sua família e os animais aguardavam pacientemente o fim da tempestade. Após meses de espera, as águas começaram a baixar, revelando uma terra devastada, mas pronta para ser repovoada. Capítulo 4. As muralhas de Jericó. A queda da cidade fortificada. Nossa expedição nos leva agora a Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Um oásis verdejante em meio ao deserto da Judéia. É aqui, às margens do rio Jordão, que encontramos as ruínas de uma civilização milenar, testemunhas silenciosas de um dos eventos mais extraordinários narrados na Bíblia, a queda das muralhas de Jericó. Imagine a cena. Após 40 anos vagando pelo deserto, liderados por Josué, sucessor de Moisés, os israelitas finalmente chegam à terra prometida. Diante deles, erguem-se as imponentes muralhas de Jericó, protegendo a cidade e seus habitantes, um obstáculo aparentemente intransponível, que separa os israelitas de seu destino. As muralhas de Jericó, erguidas com pedras maciças e reforçadas por torres de vigia, eram consideradas inexpugnáveis, um exemplo da engenharia militar da época. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha um plano para o seu povo, um plano que desafiaria a lógica e demonstraria o poder da fé. Seguindo as instruções divinas, Josué ordenou que os soldados israelitas marchassem ao redor da cidade durante 6 dias, em silêncio absoluto, carregando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre eles. No 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos de guerra dos israelitas, as muralhas de Jericó ruíram por completo, abrindo caminho para a conquista da cidade. Mas como explicar um evento tão extraordinário? Teria sido um terremoto? Uma estratégia militar engenhosa? Ou seria de fato um milagre divino? A resposta, meus amigos, depende da sua fé e da sua interpretação dos eventos. O que sabemos com certeza é que a queda das muralhas de Jericó se tornou um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, um símbolo da vitória da fé sobre a adversidade. Capítulo 5. O Tabernáculo, a morada de Deus em movimento. Nossa jornada nos leva ao deserto do Sinai, onde os israelitas vagaram por 40 anos em busca da terra prometida. Em meio à vastidão desértica, uma estrutura se destacava: o tabernáculo, a morada portátil de Deus. Sob o sol escaldante, uma tenda imponente, confeccionada com peles de animais e tecidos bordados, guiava os israelitas. O tabernáculo, ou tenda da reunião, era o centro da vida religiosa dos israelitas. Descrito no livro de Êxodo, o tabernáculo era rico em simbolismo e significado. Dividido em 2 compartimentos, o Santo Lugar e o Santo dos Santos representava a presença de Deus. No Santo Lugar, ficavam a mesa dos pães da proposição, o candelabro de 7 braços e o altar do incenso. O Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, acessível apenas ao sumo sacerdote no dia da expiação. A construção do tabernáculo mobilizou os israelitas, demonstrando a importância da fé e da unidade. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado por Deus e transmitido a Moisés no Monte Sinai. E assim termina nossa jornada
por algumas das construções mais extraordinárias mencionadas na Bíblia. Da vastidão da Torre de Babel, à imponência do Templo de Salomão, da engenhosidade da Arca de Noé, à fé inabalável demonstrada na queda das muralhas de Jericó, e da sacralidade do tabernáculo, cada estrutura nos transportou para um passado remoto, revelando a genialidade, a fé e a perseverança daqueles que as construíram. Essas construções bíblicas não são apenas histórias antigas, elas continuam a fascinar e desafiar nossa compreensão moderna. Seus legados ecoam através dos tempos, inspirando nossa arte, arquitetura, literatura e, acima de tudo, nossa fé. Elas nos lembram do poder da crença, da importância da comunidade e da busca incessante pela conexão com o divino. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!